Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ponto em X e ponto em U. Vai ser uma aula bem rapidinha. Qual que é o benefício desses dois pontos, pessoal? Eles são muito bons para lugares que precisam de alta tensão. Então vamos supor que você abriu muita conjuntiva e precisa de fechar depois de uma track. O ideal é um ponto em U. Ele forma um laço ali e consegue puxar muito tecido. Ele distribui a força no tecido, diferente do ponto simples, que sob muita tensão ele pode rasgar a conjuntiva ou outro tecido humano. Então vamos lá, vamos para a prática. Vamos lá, partindo do início. Mãos posicionadas na cabeça do paciente, pego um pedacinho de fio com a pinça, regulo aqui a direção da agulha para onde eu quero pegar. Se eu quiser pegar nessa posição, eu viro assim. Se eu quiser virar o fio, eu viro para o lado de cá. Beleza? Vamos dar o ponto nessa posição. Para fazer o ponto em U, eu tenho que fazer um ponto indo e um ponto voltando. Então, seguro o tecido, passo para lá, empurro para eu não pegar na ponta do fio, da ponta da agulha, perdão. Deixo uma pequena alça aqui. Agora eu vou ter que inverter a posição da minha agulha. Ó, antes eu tinha ido para lá. Se eu for para lá, eu vou fazer um ponto em X. Então o que eu vou fazer? Vou inverter a posição da agulha. Simplesmente seguro um pouquinho na alça, boto a barriga da agulha na conjuntiva e posso pegar do jeito que eu quiser. Regulo aqui e dou o ponto voltando. Empurro para não pegar na ponta do fio, da agulha, perdão, e trago. Note que essas duas alças e a que vai se formar aqui com o nó, ela vai conseguir pegar material para dar tração. O problema desse ponto, pessoal, é a questão da cooptação das bordas. Quando você puxa demais, você vai gerar uma eversão das bordas e o resultado estético não fica muito bom. Por isso que eu não gosto particularmente de usar para sutura de córnea. Não fica legal. O ideal é X nesse caso, que a gente vai ver mais para frente. E agora eu vou fazer um slip nó, como eu já tinha mostrado em outra aula. Deixa eu tirar isso aqui. No slip nó, como que eu vou fazer? Coloco as duas bordas do fio virado para o meu lado, nessa posição, vou segurar com a ponta da pinça na ponta mais curta do fio, passo por trás e entrego lá na frente. Muito simples. Puxei, deixa eu só tirar da alça, e o fio já está formado. Se eu puxo na parte longa, eu aperto, olha só a força que esse ponto tem. Ele traciona tanto o fio que ele gera uma eversão das bordas da lesão. Olha só, ele puxa muito tecido e não rasga. Se eu quiser afrouxar, eu jogo para cá. Para terminar, eu jogo esse pedaço contra o meu porta-agulha. Deixa eu tirar isso daqui. Contra o meu porta-agulha. E esse pedaço aqui também contra o porta-agulha. Deixa eu dar um pouquinho mais de fio. Agora eu vou fechar de uma maneira convencional. Dou uma volta. Eita. Deixa eu baixar para cá. Dou uma volta e pego. Lembrando que se eu quero manter nessa tensão, o que eu tenho que fazer? Puxo a parte longa e seguro. Seguro na posição que eu quero. Se eu quero apertar mais um pouquinho, eu vou. Se eu quero afrouxar um pouquinho, eu teria que ter puxado aqui antes, senão eu vou acabar fechando o nó. Mas olha só, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Afrouxei um pouquinho, quero manter nessa tensão. O que eu vou fazer? Deixo isso aqui tracionado e só fecho o nó. Mesma coisa para fechar por inteiro. Pego isso aqui, jogo isso para cá. Essa parte não tem importância pegar com o porta-agulha, porque ela já vai ser cortada já. Viro para lá, traciono a parte longa e fecho o meu ponto. Pessoal, agora a gente vai mostrar aqui como faz o ponto em X e eu vou falando dos benefícios de cada um para vocês. Então vamos lá. A principal diferença na hora de fazer o ponto em X é a direção que você vai com, o sentido que você vai com a agulha. No ponto em U eu tenho que ir para um lado e depois para o outro, no ponto em X eu vou para o mesmo lado. Então vamos lá. Vou passar para cá primeiramente, vou lá atrás, pego, puxei. Agora para fazer a segunda parte, eu vou no mesmo sentido. Então segurei aqui na agulha,
empurrei um pouquinho. E pronto. Cuidado para não acontecer isso aqui, ó. Eu estou passando por uma parte errada. Eu tinha que ter passado nessa posição. Ó, essa alça, ela tem que ficar livre aqui, beleza? No final ia dar certo também, mas aqui fica melhor. Então vamos lá, a gente puxa e quando eu fechar o nó, ele vai ficar nessa posição, beleza? Então vamos lá, vamos terminar aqui. Vou terminar com o slip nó, que é o meu ponto preferido. Seguro na parte pequena com a pinça, passo debaixo dos dois e entrego lá na frente. Tracionei, fechei o ponto. Se eu quiser apertar mais, vou pela parte longa. Se eu quiser afrouxar, vou na parte mais curta. Extremamente simples. Então, deixa eu apertar aqui um pouquinho. E agora eu vou fechar esse ponto. No fechamento, lembrando que ele é fechamento convencional. Então, eu vou colocar essa parte para o lado de lá. Tracionei um pouquinho, porque o ponto está mais frouxo. Vou colocar os dois contra o porta-agulha. E pego aqui. Se eu puxar os dois, corre o risco de eu afrouxar o ponto sem querer. Então, eu mantenho aqui tracionada para eu apertar. Agora eu só fecho. Pronto. Mesma coisa. Coloquei para o lado de lá para ficar mais fácil de pegar. Segurei aqui e fechei. Prontinho. Olha só, eu quero que vocês reparem uma coisa. Se vocês lembram que no ponto em U, você tem uma alça passando aqui. Então, o fio, ele abraça todo esse tecido, ele tem uma superfície de contato um pouquinho maior, então ele não rasga o tecido se tiver uma tração muito grande. No ponto em X, vocês podem reparar que a tração está exatamente em cima desse ponto. Então você tem uma capacidade de segurar o tecido um pouquinho menor. Só que esse ponto coapta muito melhor as bordas do que o ponto em U. O ponto 1 ele acaba gerando uma eversão. O ponto em X ele tem uma tendência menor a isso. É o meu ponto preferido para fechamento de córnea. Ele distribui a tensão por toda a incisão principal da córnea. E aí, o melhor de tudo é que eu sempre começo de cima para baixo. E do outro lado, de cima para baixo. Nesse caso, eu vou apertar o teto da incisão contra o assoalho e aí eu não vou gerar vazamento. Se eu fizer um ponto da esclera para a córnea, do assoalho para o teto, eu vou gerar sem querer uma abertura da córnea e o olho vaza. Então, para a sutura de incisão principal, a melhor opção, sem dúvida, é o ponto em X, beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Vou deixar aqui as tarefas e treinem sempre. Um abraço.